Trilho do Discipulado. Conhecendo a vida em Cristo. Lição 7. O plano de Deus para a sua família. Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Josué 24:15. Aonde vamos? Refletir sobre a importância e as características do casamento e da família segundo a vontade de Deus. Largada. O casamento e a família são as mais antigas de todas as instituições da história da humanidade. Ambas foram ideias de Deus. Nos dias atuais, estamos assistindo a uma avalanche de ataques contra elas. A família unida, reunida, estruturada, tornou-se algo raro. A ideia de que casamentos não duram para sempre é cada vez mais aceita com naturalidade. Diante disso, o que fazer? De que forma devemos nos comportar? Segundo a Bíblia, como devemos ver o casamento e as relações familiares? São várias as perguntas. Segundo a Bíblia, como devem ser o casamento e as relações familiares? São várias as perguntas. Vamos às respostas? O que a Bíblia diz sobre o casamento? O casamento é a base para uma família estruturada. Se quisermos famílias segundo os propósitos de Deus, precisamos de casamentos segundo os propósitos de Deus. Vejamos, então, quais são os propósitos e as características do casamento segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, comecemos com o propósito do casamento. Casamento é a união de duas pessoas de sexos diferentes, que se comprometem diante da lei a viverem juntas, uma para a outra, na condição de marido e mulher, enquanto vida tiverem. Deus estabeleceu o casamento para oferecer companhia adequada. Nos versículos 19 e 20 de Gênesis 2, lemos que ele colocou todos os animais diante de Adão, para que este pudesse nomeá-los. Sem dúvida, os animais passaram diante do homem em pares, e talvez Adão tenha se perguntado: por que eu não tenho uma companheira? Pois bem, Deus, com uma parte do corpo de Adão, formou uma auxiliadora à altura dele, Gênesis 2:18, capaz de compreendê-lo e ajudá-lo. Ela foi um presente de Deus para o homem, para que ele pudesse relacionar-se e desfrutar de companhia. Em segundo lugar, vejamos os princípios para o casamento segundo o plano original de Deus. Gênesis 2:24. Em segundo lugar, vejamos os princípios para o casamento segundo o plano original de Deus. Gênesis 2:24 apresenta 6 princípios bíblicos desse relacionamento. O primeiro é: o casamento deve ser uma união heterossexual. É a união entre um homem e uma mulher. O segundo princípio é: o casamento deve ser uma união monogâmica. Em Gênesis 2:24, as palavras homem e mulher estão no singular. Deus criou um homem e uma mulher. O terceiro princípio é: o casamento deve ser uma união exclusiva. O texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. O marido tem de viver para a esposa e a esposa para o marido. O quarto princípio é: o casamento deve ser uma união indissolúvel. Deve durar por toda a vida. O texto bíblico diz: unir-se-á a sua mulher. O verbo unir é a tradução para uma palavra que no hebraico significa cimentar. O casamento deve ser para sempre. Mateus 19, versículo 6. O quinto princípio é: o casamento deve ser uma união pública. Ao casarem, homem e mulher precisam deixar os pais. Esse deixar, que o texto apresenta, também indica uma ocasião social e pública. O sexto e último princípio é: o casamento deve ser uma união física. O versículo encerra-se da seguinte forma: e serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24. A expressão uma só carne refere-se à união sexual e revela a pureza e a santidade da relação sexual dentro do casamento. Tempo para reflexão.
Tendo em vista o que foi colocado sobre o propósito e os princípios para o casamento, você entende que a sociedade, de modo geral, o segue? O que a Bíblia diz sobre a família? Em Efésios 5, do 18 ao 33, e 6, do 1 ao 4, temos o ideal de Deus para o lar cristão. Ali os papéis de cada membro foram cuidadosamente delineados. Em primeiro lugar, o texto trata do papel das esposas. Paulo começa dizendo: Mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Efésios 5, 22. A submissão é a atitude voluntária de ceder e cooperar diante da liderança do marido. Efésios 5, do 23 ao 33. Em vez de oferecer resistência, a mulher deve respeitá-lo. Efésios 5, 33. Em segundo lugar, o texto trata do dever dos maridos. Se a palavra que caracteriza o papel da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O padrão determinado aos maridos é elevadíssimo. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Além do papel das esposas e do dever dos maridos, o texto, em terceiro lugar, mostra o preceito aos filhos. A parte que cabe a estes, na santidade do lar, é de extrema importância. A obediência motivada pela honra. Efésios 6, do 1 ao 3. Em quarto lugar, o texto apresenta o conselho aos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Efésios 6, 4. De fato, há alguns erros cometidos pelos pais que irritam muito os filhos. Excesso de proteção, favoritismo, mentiras, injustiça na disciplina, desestímulo, menosprezo, ironias, uso de palavras ásperas, crueldades físicas e assim por diante. Então, Paulo continua o conselho: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. É dever dos pais treinar os filhos para a vida e ensinar-lhes o caminho de Deus. Tempo para reflexão. De todas as recomendações dadas por Paulo para o lar cristão, qual delas tem sido o maior desafio na sociedade moderna? Chegada. Na carta aos Efésios, conforme estudamos, o apóstolo Paulo mostra o caminho que devemos trilhar para que nossa família seja santa, harmônica e feliz. Efésios 5, 18 ao 6, 4. Todavia, antes de começar a tratar sobre isso, ele inicia com um apelo esplêndido. Deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 18. Somente depois passa a tratar da responsabilidade de cada membro da família. A mensagem é clara: sem o Espírito Santo não há vitória familiar. Um ambiente cheio de vida, paz, harmonia é um ambiente cheio do Espírito Santo. Que Deus nos dê família segundo a sua vontade e dirigidas por sua palavra.